industrializado e medicamento manipulado, isto é, há sempre lugar à manipulação quando não existe um medicamento industrializado disponível. Portanto, a manipulação existe para, no fundo, complementar os medicamentos industrializados, mas ela, quando é feita, e é feita em muitas vezes e com muita dimensão, por exemplo, na área da pediatria, imenso, dermatologia também e outras especialidades médicas, é feita em condições para proporcionar, então, medicamentos com qualidade, segurança e eficácia. Não podemos ter pós-manipulados segundo as qualidades que não temos pós-industrializados e, portanto, as farmácias estão, em geral, sempre muito bem equipadas, estão a ver, com condições de preparação de medicamentos manipulados. E têm também todas isto. Têm que ter que é a farmácia obrigatória por lei, ter um gabinete de atendimento privado. Um gabinete de atendimento personalizado, em que é porta fechada e o farmacêutico está de um lado, o paciente está do outro e faz então uma série de determinações, ou de química seca, ou de pressão arterial, do que quer que seja, ou faz mesmo uma consulta farmacêutica para revisão da medicação, ou faz treinamento para utilização de um medicamento novo que vai ser usado, por exemplo, inaladores para a área da parte respiratória. Hoje em dia há inaladores sofisticadíssimos, são medicamentos muito caros e que ou aquilo é de facto usado, aquele inalador é de facto usado corretamente e vai-se obter dali resultados clínicos, ou se não é usado corretamente, vai-se gastar o dinheiro, o doente vai usá-lo, mas não vai retirar dali resultados clínicos nenhuns. E, portanto, o treinamento em relação a estes medicamentos que são mais complexos, a utilização mais complexa, as canetas de insulina também, especialmente os idosos, muitas vezes não sabem, não conseguem visualizar como é que aquilo funciona. E, portanto, estes locais são locais de reunião entre o paciente, entre o cidadão e o farmacêutico, de uma forma perfeitamente privada e sem qualquer intervenção. Todas as farmácias portuguesas têm que ter um local destes, mas muitas farmácias hoje já têm 2, 3, 4 locais. Isto é, o atendimento privado já passou a ser uma prática comum nas farmácias. Por exemplo, esta aqui, toda sofisticado, que faz vacinação, faz administração de injetáveis. Hoje em dia, a vacinação para a gripe sazonal é muito normal em Portugal, é feita nas farmácias. Na grande maioria dos portugueses fazem, então, a vacinação da sua vacina contra a gripe anualmente e outras vacinas, mas essa especialmente. Bom, como lhes dizia, então, a farmácia tem estado muito mais focada no serviço. A própria legislação tem vindo a evoluir nesse sentido. A legislação normalmente anda mais tarde que a realidade, mas assim aconteceu. Entre 2007 e 2012 foi saindo muita legislação em Portugal, reconhecendo as farmácias na prestação de serviços de saúde e a transformar-se em verdadeiros espaços de saúde. Isto é a legislação que diz. Quando a legislação reconhece que as farmácias são espaços de saúde, é muito importante, porque depois vem tudo acoplado a isso. As farmácias, e estabelece de uma forma então escrita na lei que as farmácias podem prestar serviços farmacêuticos. Também muitas vezes esta questão da farmácia prestar serviços farmacêuticos é vista como por outros profissionais de saúde como intromissão. Por exemplo, nós já vacinamos para a gripe há 8 anos, mas ainda continuamos com algumas dificuldades com os enfermeiros. E no início foram muito fortes, meteu o tribunal também, como aqui tem as vossas questões na parte judicial, pois nós também tivemos. Depois as coisas tendem a normalizar, tendem a equilibrar, mas essas coisas acontecem. Isto são os serviços prestados nas farmácias. A farmácia começou ainda antes da própria legislação prever serviços, mas a farmácia começou a fazer medição de parâmetros, vários serviços na farmácia começaram a ser feitos nos anos 80 e nos anos 2007, com a legislação já a reconhecer esses serviços farmacêuticos, adquiriram uma importância ainda muito maior. E, portanto, só para lhes dar a ideia que esses serviços vêm sendo prestados há muito tempo. As farmácias na Europa, estão a ver, Portugal tem 2016, em 2016 tínhamos 2.918, fica aqui mais ou menos junto dos países que têm mais farmácias, estão a ver, mas também é evidente que isto não são contas que se façam, porque dizer que a Alemanha tem mais farmácias que Portugal é natural, porque também é um país muito maior. O que importa mesmo é o rating entre cada farmácia, qual é a população que cobre. Isso vamos ver então mais à frente. O número de farmacêuticos por farmácia, veja, Portugal está junto da Suíça, da Eslovénia e da Áustria como os países que têm mais farmacêuticos a trabalhar em farmácia. Nós hoje estamos então com 3, aqui ainda estamos com 2,82, mas estamos então com 3 farmacêuticos a trabalhar em farmácia. Somos os países então na Europa que têm mais farmacêuticos nas farmácias.
E o número de farmácias também tem vindo a abrir à medida que elas são necessárias. A população também se movimenta, sai de uns locais e vai para outros, aparecem locais novos residenciais, que é necessário depois ter farmácia. As farmácias podem se movimentar também, mas se não se movimentam, então abre-se uma farmácia nova naqueles locais. E hoje temos 2.918. Aqui estão a ver, passamos aqui os tais épocas de crise, estão a ver, de 2.910 baixamos aqui o número de farmácias. Tem a ver com a crise, tem a ver com os encerramentos, com as insolvências devidas a problemas económicos, e agora estamos novamente a ter o número de farmácias que precisamos. Temos então, estão a ver, considerando uma farmácia por população, Portugal está a meio da tabela na Europa. Temos 3.600 habitantes por farmácia e, portanto, temos países que têm menos habitantes, têm mais farmácias, e temos países que têm muito mais habitantes por farmácia. E isto tem muito a ver com a lei da propriedade. Por exemplo, um país em que a propriedade foi perfeitamente liberalizada, que é a Holanda, o que aconteceu é que os grandes grupos que tomaram conta das farmácias fecharam farmácias, porque não lhes dava jeito de ter farmácias com pequeno movimento. Então, mal adquiriram as farmácias, fecharam no país todo 1.000 farmácias rapidamente. Enquanto que as farmácias, sendo maioritariamente farmacêuticos, os farmacêuticos estão ligados à população e mantêm. Desde 2007, eu digo desde já, a propriedade no meu país deixou de ser restrita a farmacêuticos, até 2007 foi restringida a farmacêuticos, como ainda continua a ser em Espanha, em França, na Alemanha, na Bélgica, que são países em que a propriedade da farmácia é apenas atribuída a farmacêuticos. No meu país, em 2007, 2008, ela deixou de ser, mas como as farmácias eram todas anteriormente farmacêuticos, foi uma percentagem que passou para as mãos de não farmacêuticos e que não tem, eu diria, não tem expressão no contexto geral das farmácias em Portugal, que eu dizia, portanto, que a nossa liberalização foi uma liberalização bastante controlada. Hoje é livre a instalação de farmácia por um não farmacêutico, ou a propriedade de farmácia por um não farmacêutico, mas na verdade é reduzido o número de farmácias que são propriedades de não farmacêuticos. Então fizemos este estudo, como eu lhes dizia, para ir procurar o valor social e económico da intervenção. Este estudo versou sobre 10% da atividade das farmácias. 90% da atividade das farmácias portuguesas ainda hoje é dispensar medicamentos, a dispensa de medicamentos. Mas em média, 10% da atividade já são intervenções de saúde pública. Já foi muito menos, neste momento estamos em 10%. Esperemos que sejam muito mais numa próxima conferência que eu faça aqui convosco. Na verdade, tem vindo a crescer as intervenções. Então, o que eu lhes vou mostrar, e os tais valores que dali vão resultar, sociais e económicos, são apenas devidas a 10% da atividade farmacêutica e não a 100% da atividade. Está bem? Este estudo versou, então, sobre 10% da atividade do farmacêutico. O objetivo foi, precisamente, então, estimar os benefícios sociais e económicos potenciais que a intervenção dos farmacêuticos em farmácias comunitárias proporciona através de programas que atualmente já estão implementados e que poderá proporcionar no futuro através da implementação de novos programas. E, portanto, já sabem o resultado que viram no filme. Estes programas que atualmente estão implementados proporcionam anualmente ao Estado e às famílias 880 milhões de poupança, e estes aqui poderão proporcionar no futuro mais 140 milhões de poupança, o que totalizará então à volta de 1.000 milhões, o que é um valor muito interessante para as dimensões de Portugal. E, portanto, nós com isto obtemos informações sobre modelos de intervenção farmacêutica no sistema de saúde, e desta forma vamos mostrar o valor acrescentado para o Estado e para as famílias, para além do ato da dispensa de medicamentos. Como eu dizia, este estudo versa os tais 10% de intervenções que não são dispensa de medicamentos. Então, com este estudo, passamos a ter um bom argumento perante os políticos. Mostramos-lhe um estudo feito por uma entidade independente, externa também, por consultores externos, e que mostram a realidade dos números, não é? E isto é o melhor para apoiar a política. Então, nós mostramos exatamente isto. O farmacêutico comunitário está disperso homogeneamente em todo o território. Isto é Portugal continental, isto é Madeira, isto são os Açores. Como sabem, Portugal continental tem 2 regiões autónomas, os Açores e a Madeira, e, portanto, nós, em qualquer que seja, temos proximidade com a população, somos o primeiro ponto de contacto, e isso gera resultados em saúde, gera poupança de recursos para a sociedade, isto é, gera valor social e económico, que é isto que nós queremos demonstrar e quantificar.
Então, eu não vou perder-me muito com a metodologia que nós usamos, vamos ao resultado, que a metodologia é uma metodologia complexa, isto envolveu muitos economistas da saúde, envolveu farmacêuticos, envolveu médicos, envolveu estatistas, isto é, muitas pessoas a trabalhar aqui no sentido de desenvolver, então, o modelo conceptual. Primeiro, definimos a lista de intervenções das farmacêuticas. Esta é uma lista muito exaustiva das intervenções farmacêuticas que se fazem e depois as tais que se podem vir a fazer. Depois desenvolvemos um modelo conceptual para o estudo, fizemos uma grande revisão da literatura, porque o estudo assenta em estimativas. E, portanto, muitas destas intervenções são publicadas, farmacêuticos optam por publicar nas mais variadas revistas, porque também intervêm e acabam por publicar. Portanto, fizemos uma revisão da literatura muito grande, tivemos um painel de peritos para validar e adaptar dados à realidade portuguesa, porque houve situações em que não havia publicação em Portugal, mas aquilo faz-se em Portugal e a publicação é de outros países, e, portanto, havia necessidade de peritos adaptarem à realidade portuguesa, parametrização do estudo e validação do estudo. Isto é, são etapas então metodológicas. Nós então tivemos que pensar nas intervenções, nas atuais e nas futuras. Nas atuais dividimos-las então por área terapêutica específicas, por exemplo, na hipertensão, na diabetes, ou então transversais, por exemplo, na vacinação, na proteção solar, na indicação de medicamentos em geral para as mais áreas e, portanto, transversais. E também fizemos a mesma coisa nas futuras. Sempre nós pensámos na intervenção 1, na 2, na 3, por aí fora, e o estudo é sempre feito o seguinte: como é que isto é com a intervenção do farmacêutico, como é que seria se não houvesse intervenção do farmacêutico? Não é? Neste caso, como é que é, porque já é feita, são as atuais, e aqui é ao contrário. Como é que neste momento é sem a intervenção do farmacêutico, mas como é que seria se o farmacêutico interviesse? E, portanto, basicamente é este o modelo conceptual que eu não vos vou amassar com os pormenores. Depois, para cada intervenção, fomos procurar os indicadores micro de efetividade específica e também os indicadores macro de qualidade de vida e de consumo de recursos de saúde, isto é, de hospitalizações, de idas às urgências, etc. Tivemos que procurar qual era a população abrangida por cada ato, isto são estudos bem complicados, o volume de atos praticados, os indicadores micro, a qualidade de vida, consumo de recursos, tempo despendido, isto é, cada intervenção exige um tempo por parte do farmacêutico, e esse tempo tem que ser também quantificado em dinheiro, e outros. Para calcular o valor social, fomos fazer cálculos de qualidade de vida, fazer cálculos de anos de vida com qualidade. E para calcular o valor económico, fomos calcular então o valor económico das intervenções farmacêuticas, os custos para os utentes, porque algumas hoje já têm custos para os utentes, eles já pagam, a intervenção não remunerada, a grande maioria da intervenção não remunerada, os utentes não pagam, nem o Estado paga, mas o farmacêutico faz essas intervenções, e também os valores das consultas, episódios de urgência e hospitalizações que são feitas em Portugal. Bom, então, da parte da revisão da literatura, para verem, só através da fonte PubMed, nós tivemos 42 mil artigos na primeira revisão. E vindos de outras fontes, 43. Quer dizer que tínhamos quase 43 mil artigos para analisar. Depois, através de filtros que se colocam, cerca de 42.500 foram excluídos. Ficamos então com cerca de 500 para análise. Mais filtros adicionais que se colocam, excluímos 356, e então ficamos com 148 artigos que têm muito a ver com a nossa realidade, embora sejam de realidades internacionais, estão muito ligados à nossa própria realidade, e foram estes artigos que sim tivemos em consideração para muitas das intervenções que foram estudadas. Tivemos que constituir então um painel de peritos. E esse painel de peritos foi constituído por 2 médicos e por 7 farmacêuticos. E esses painéis de peritos foi muito importante sempre que havia necessidade de adaptar à realidade portuguesa ou de validar determinados valores. Por exemplo, quanto tempo um farmacêutico despende a fazer uma intervenção na área da pressão arterial? Pois são os farmacêuticos que sabem exatamente isso, quanto tempo é que ele despende. Nos médicos também, eles pronunciavam sobre a qualidade de vida resultante de um indivíduo normalizado, com a sua pressão arterial normalizada, de um diabético normalizado.
E, portanto, quantos é que ele acha que o indivíduo normalizado, quantos recursos em saúde usa menos? Isto é, quantas vezes deixa de ir menos ao médico porque não precisa de ir? Quantas vezes é hospitalizado a menos porque não tem problemas de saúde? E, portanto, temos aqui, então, informações preciosas por parte deste painel de peritos que trabalhou junto com os consultores, com os economistas da saúde e com as pessoas da estatística que fizeram o trabalho. Então nós temos aqui um conjunto de intervenções que atualmente se fazem na área das doenças e das terapêuticas crónicas, quer na área da asma, quer da doença pulmonar obstrutiva crónica, quer da hipertensão arterial, quer da diabetes, quer da dislipidémia, alterações da coagulação e obesidade. Então aqui uma série então de intervenções farmacêuticas que hoje já se fazem. E foram estas então, em cada uma área específica que foram devidamente analisadas. Também na saúde materna e da criança, chamada saúde materno-infantil. Então, a gravidez, o aleitamento e na área da pediatria. Também que já se fazem muitas intervenções nesta área nas farmácias. E depois intervenções transversais, que chamamos de intervenções transversais, na área da administração de medicamentos e de vacinas, na área de apoio domiciliário e a residências de terceira idade, a lares, portanto, na indicação ou no aconselhamento farmacêutico, quer de dermocosméticos e dispositivos médicos, quer de medicamentos sem prescrição, suplementos alimentares, medicamentos veterinários, uma série deles, quer na área da proteção solar, quer na área de programas de saúde pública, como nós chamamos, programa de troca de seringas. Nós temos um programa de troca de seringas implementado em Portugal, em que os toxicodependentes entregam a sua seringa usada e recebem gratuitamente uma seringa nova para fazerem as administrações de heroína, normalmente é o caso, em condições de higiene. E para não partilharem seringas uns com os outros e para não as abandonarem na via pública. Portugal foi pioneiro em fazer este programa nos anos 80. Hoje muitos outros países europeus também já o praticam, porque deu imensos resultados em saúde. A transmissão entre os toxicodependentes de HIV e de hepatites baixou imenso, porque eles deixaram de partilhar seringas e deixaram também de ocorrerem acidentes com crianças que encontravam seringas na via pública e picavam-se. Isto é, as farmácias hoje recolhem as seringas usadas e entregam-lhes seringas novas. Claro que há sempre uma parte da população que não concorda com isto, não é? Porque acha que, de alguma forma, o Estado, este programa é financiado pelo Estado, o Estado está a promover o uso da heroína. Não é assim, na verdade está a promover, então, resultados de saúde pública, que de facto assim é. Os níveis de HIV e de SIDA em Portugal, de AIDS, como vocês dizem, são muito mais baixos do que eram quando se iniciou esse programa e está-se a encontrar os resultados. E as farmácias têm aqui um grande papel na cessação tabágica também. Hoje em dia há um grande movimento na Europa no sentido das pessoas deixarem de fumar. Porque, de facto, racionalmente é erradíssimo fumar. Não é? Todos nós já sabemos, está provado cientificamente, já não há mais nada a provar que fumar provoca cancro. Não é? E, portanto, nós sabemos que se deixarmos de fumar, aumentamos a nossa qualidade de vida, aumentamos a nossa longevidade, mas também sabemos que as pessoas que estão habituadas a fumar não podem tomar esta decisão assim de um dia para o outro, porque não conseguem. Precisam estar em programas de cessação tabágica e os farmacêuticos fazem muito bem isso nas farmácias, programas de cessação tabágica. E também intervenções transversais na área académica e pedagógica, em que as farmácias recebem anualmente estagiários para fazer a finalização do seu curso de ciências farmacêuticas. O curso de ciências farmacêuticas obriga a um estágio obrigatório, é como uma disciplina no âmbito, que sem fazer o estágio não consegue acabar o curso. E, portanto, as farmácias recebem os estudantes, para além de desenvolver também projetos de investigação, muitas vezes com os estudantes, também na área da terapêutica, prepara-se muito a terapêutica individualizada, isto é, separa-se a dose do café da manhã, do almoço, do lanche, do jantar, especialmente na área dos idosos, que eles assim só retiram de um blister gigante a medicação que devem tomar com o café da manhã, da segunda-feira, a que devem tomar da terça, porque é uma forma primeiro de aderirem à terapêutica e de tomarem devidamente os seus medicamentos. Normalmente são muitos medicamentos que os idosos tomam, são populações polimedicadas, e esta preparação individualizada da medicação é muito comum em Portugal e tem grande sucesso. A revisão da terapêutica, muitas vezes os doentes vão a vários médicos e a certa altura estão a tomar o mesmo medicamento com nomes diferentes, porque estão a tomar um genérico e um medicamento de marca, ou então um genérico de outra marca, e é preciso revisão corrente, identificação de erros de prescrição, que também são comuns, farmacovigilância, preparação de medicamentos manipulados, e portanto tudo isto então nós chamamos intervenções transversais,
para além das farmácias também estarem envolvidas num processo de recolha de medicamentos fora de prazo de validade e de embalagens já não utilizadas. E, portanto, chamamos isto o processo, a reciclagem, valor médio, em que as farmácias são os pontos em que as pessoas deixam lá, então, medicação que já não estão a usar, ou que já passou da validade, ou então mesmo embalagens de medicamentos, para não porem nos resíduos normais. Bom, resulta daqui o seguinte, os nossos cálculos, percebemos que 4,2 milhões de portugueses são abrangidos pelas intervenções farmacêuticas. Mais uma vez, refiro, somos 10 milhões. Portanto, mais de 40% dos portugueses usufruem da intervenção farmacêutica em saúde pública. Por ano, fazem-se mais de 120 milhões de intervenções farmacêuticas nas 2.900 farmácias portuguesas. Mais de 120 milhões. Nas quais se despendem, estão a ver, 11,1 milhões de horas. Os farmacêuticos nessas farmácias despendem, então, mais de 11,1 milhões de horas. Com contas feitas, verifica-se que a qualidade de vida, quando há intervenção, é superior à qualidade de vida quando não há intervenção. Isto é, há mais 6,2 pontos percentuais de qualidade de vida por haver intervenção farmacêutica. E também, então, calculando nos anos de vida com qualidade, que são proporcionados a estes 4,2 milhões de portugueses, são mais 260 mil anos de vida com qualidade por ano que se proporcionam àqueles 4,2 milhões de portugueses, a intervenção farmacêutica. E uma coisa muito importante é que faz reduzir o consumo de recursos de saúde. Isto é, menos 6 milhões de atos de recursos de saúde são conseguidos devido à intervenção farmacêutica. Então, uma parte são consultas, a pessoa deixa de necessitar de fazer consultas não programadas, consultas porque surgiu um problema, 1,9% menos de hospitalizações e também menos 0,3% de idas à urgência, ao banco de urgência dos hospitais. E, portanto, isto em número, vamos depois transformar isto em dinheiro, mas para já temos aqui um valor social. Nós temos maior qualidade de vida, temos maior número de anos de vida com qualidade e temos agora menos recursos de saúde que são consumidos. Urgências, consultas e hospitalizações. O valor económico, vamos agora também calcular o valor económico, porque eu dizia, é importante mostrar aos políticos quanto é que isto vale em euros. E aqui está, então, estão a ver, a intervenção farmacêutica não remunerada, ou a intervenção farmacêutica no total, aliás, no total, são 352 milhões de euros, menos hospitalizações, são 35 milhões, menos episódios de urgência, 1,6 milhões, menos consultas que se consomem, 400 milhões, tudo isto soma e vai diminuir 10 milhões que hoje os doentes já pagam. Portanto, estas 352 milhões, os doentes hoje já pagam 10 milhões de euros aos farmacêuticos das 2.900 farmácias em serviços. Portanto, já há serviços farmacêuticos pagos pelos próprios doentes.